Oi, meus amores, bem-vindos de volta aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou te ensinar a fazer essa maquiagem aqui, gente, uma maquiagem de noiva sem delineado, sem muita burocracia, uma maquiagem fácil para você reproduzir aí na sua casa no seu dia especial. Então, se você quer aprender, fica aqui comigo até o final. Mas antes de começar o vídeo, deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse mundo aí de maquiagem. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita e ativa o sininho de notificação para você não perder os próximos vídeos. Então chega de falar e bora pra essa make. Vem! Então vamos começar a nossa maquiagem de hoje, gente. Primeiro, a minha pele já está limpa, né? Você já sabe que a gente tem que começar a maquiagem com a nossa pele limpa. Eu vou tonificar a minha pele com esse tônico aqui da Ruby Rose. Esse aqui é o da linha Proteção Urbana. Pra gente fazer essa make de noiva, é bom a gente caprichar, gente. Se você vai fazer sua pele aí no seu grande dia, sua maquiagem pro seu grande dia, fazer uma pele bem feita, porque afinal, meu amor, essa maquiagem tem que durar. Vou começar hidratando a minha pele. Hoje eu quero começar essa maquiagem um pouquinho diferente. Quero começar ela pelos olhos. Depois eu vou fazer a pele, mas antes disso eu vou dar uma hidratada na minha pele. Eu vou aplicar esse Soft Prime Balm aqui da Luisans. Esse Prime aqui, gente, olha, já tá com um buraco no meio. Eu amo usar ele porque ele tem um efeito blur, sabe? Como se fosse um prime siliconado, porém ele não é um prime siliconado, ele é um hidratante. E ele deixa esse blurzinho na pele perfeito. E, gente, segura tão bem a maquiagem. Ele deixa um blur, tá vendo? Ó, aqui ficou mais opaco do que aqui onde eu ainda não passei. Eu amo esse primer. Para começar o nosso esfumado de hoje, eu vou usar essa paleta aqui da My Life e vou usar um tom de contorno bem próximo ao meu tom de pele. Vou usar essa cor aqui, ó, que com um pincel assim mais gordinho, eu vou aplicar ela aqui na minha pálpebra. Para que isso? Para a gente criar uma base para o nosso esfumado e já deixar todo essa pálpebra mais preparada para a gente vir fazer o degradê de sombras. Aí já jogo aqui para fora, ó, já trago mesmo bem próximo à minha sobrancelha, tá bom? E jogo aqui o excesso para fora. Se você tiver aí uma sombra, uma paleta de sombra que tem esse tom, gente, pode usar também, tá? Nessa paleta que eu trouxe hoje, ela não tem esse tom de transição, que a gente chama, que é um tom de pele, sabe? A gente chama de tom de transição, sombra de transição. Ela vai facilitar o esfumado. Aí, ó, eu venho fazendo isso em toda a minha pálpebra fixa, trazendo pra cá pro meu nariz e jogando o excesso pra fora. Vou usar hoje com vocês essa paletinha aqui da Catherine Hill, que eu amo essa paleta, tem muitas cores e a gente vai usar ela hoje, tá bom? Vou vir com esse tom aqui mais escuro, tá vendo? De marrom assim mais escuro, com um pincelzinho menorzinho. Esse aqui é o Gama 03 da Levangie e vamos dar profundidade nesse olho, ó. Vamos aplicando essa sombra aos pouquinhos. Aí eu já venho esfumando, ó, com movimento de bolinha e trazendo o excesso pra cá, ó. Como se a gente fosse formar mesmo o côncavo, sabe? Marcar o côncavo já formando ele, ó. Trazendo o excesso pra cá. Aí eu volto com o meu pincel maior e vou varrer aqui, ó, na junção dessas duas sombras pra gente fazer o degradê delas. Ó, tá vendo como eu já trago o excesso aqui, ó, pra cá? Aí eu volto com o meu pincel e venho esfumando essas bordinhas. Não esfuma aqui, ó, não coloca esse pincel grande aqui no meio, onde a gente aplicou a sombra, porque senão ela vai espalhar em todo o canto. Então é só na bordinha, ó, pra esfumar e mesclar um tom no outro. Vou usar esse tom aqui pra gente aplicar apenas no cantinho externo, tá? Não quero que essa sombra fique muito crescida no meu olho, então eu vou aplicar apenas aqui, ó. Só pra gente dar mais um efeito nesse cantinho mais escuro. Então,
esfuma ele apenas aqui, ó. Não leva muito pra cima. E tem que ser um pincel pequeno, gente, porque se for um pincel grande, você vai tomar conta do outro esfumado, entendeu? Então, não pode aplicar com um pincel muito grande. Lembra que eu falei naquele vídeo de pincel que quanto menor a área, menor o pincel? Pois é. Aí eu voltei com aquele outro pincelzinho, ó, e vou esfumar as bordinhas desse tom mais escuro. Poderia fazer isso com preto? Poderia, porém eu não quero aplicar preto ainda nessa maquiagem. Eu não quero que ela fique muito pesadona, sabe? Então eu venho apenas com esse marrom escuro. E não se preocupe aqui embaixo, porque como a gente ainda não construiu a nossa pele, então depois a gente só faz uma limpeza e faz a pele. Então começar a maquiagem pelos olhos ajuda muito nessa questão. Se você aí tem dificuldade e acaba derramando sombra, se sua sombra esfarela bastante, essa é uma dica. Você inicia pelos olhos e depois você faz a pele. Até porque se você errar alguma coisa no olho, tem como você tirar tudo e começar a maquiagem do zero. Se você tivesse com a pele feita, não daria pra fazer isso. Agora, aqui, ó, vou voltar com aquele primeiro tom que eu usei aqui, ó, do contorno. E vou aplicar aqui, ó, dentro. Ó, só pra gente mesclar esse tom aqui. Quando vier com o cintilante, já não dá aquela divisão, sabe? Aí eu vou voltar com outro pincel e vou esfumar aqui para uma sombra entrar na outra. E é isso, gente. Esfumado é assim. Tem que ir, voltar até ver que tá do jeito que você quer. Aí eu vou voltar com meu pincelzão gordão, vou pegar um pouquinho de sombra e vou aplicar aqui, ó. E trazer pra cá, no final. Só pra dar acabamento. Agora vamos aplicar o cintilante nesses olhos. Eu vou vir com um pincel língua de gato, vou molhar um pouquinho com a bruma, porque quando o pincel está molhado, a sombra cintilante ela pigmenta mais. Eu vou usar esse tom de sombra aqui, ó. Tá vendo? Esse rosinha bem aqui, ó. Esse rosinha cintilante aqui. Eu vou aplicar ela aqui nessa área onde eu não apliquei sombra ainda. Olha isso, gente. Que coisa mais fofucha que fica. Aí eu vou aplicar como se eu estivesse fazendo um corte de cut crease, sabe? Ó. Vem aplicando. Isso aqui é só uma base pra gente vir com o nosso brilho depois. A sombra cintilante, ela pigmenta muito mais quando a gente aplica ela com os dedos. Mas você pode também fazer esse truquezinho de umedecer o pincel, que vai deixar ela bem mais pigmentada. Aí, ó, com o meu dedo mesmo, eu venho dando batidinhas aqui, ó, na junção das duas sombras, pra misturar. Depois a gente vai voltar com outro tom pra mesclar tudo isso, tá bom? E vem como se eu estivesse fazendo um cut mesmo. Agora chegou a hora da gente brilhar. Eu vou aplicar aqui um brilhozinho, gente. Você pode aplicar aí uma sombra solta, um glitter solto. Mas eu tenho aqui essas sombras aqui da Xiglan, que eu comprei e até hoje eu nunca consegui usar elas. Olha que sombras lindas, gente. Tem a prata, tem a dourada e tem essa aqui que é rosé. E eu vou usar essa rosé aqui, que é que tá combinando mais com a nossa make de hoje. Deixa eu ver se eu consigo fazer com o dedo. Ah, não, gente, com o dedo fica muito melhor. Olha isso. Dando batidinhas. Prontinho, gente, nosso olho tá basicamente pronto. Não se preocupe que depois que a gente fizer a pele, aí sim vocês vão ver como é que vai ficar o olho. Porque às vezes, quando a gente começa a se maquiagem pelos olhos, parece que tá dando tudo errado. Mas quando a gente faz a pele, aí a gente vê que tudo deu certo. Vou pegar o mesmo algodão que eu usei pra limpar a pele e vou riscar assim, ó. Limpar aqui como se eu fosse subir com essa maquiagem. E agora, para dar um glowzinho a mais nessa pele, eu vou aplicar um iluminador em líquido. Vou usar esse aqui hoje da Febela. Essa cor aqui é a número 3. E vou aplicar um pouquinho.
Maquiagem de noiva, como eu ia dizendo, tem que ter um glow, gente. Tem que ter um glow, porque sabe, né? É o dia de brilhar, então tem que ter um glowzinho. Vamos camuflar essas olheiras, né, gente? Porque afinal, a maquiagem de noivo não pode ficar parecendo aí que você não dormiu de tanta preocupação que dá antes do casamento. Vou usar hoje esse corretivo líquido aqui da Feels Mood. Essa cor aqui é a cor MC54. Então ele vai servir perfeitamente para camuflar as minhas olheiras. Venho com a minha esponjinha e vou espalhar esse corretivo. Esponjinha sempre úmida, tá bom, gente? Pra não sugar muito produto, a não ser que você esteja fazendo uma maquiagem blindada, que aí não pode ser usada esponja molhada, tá? Mas se não for, sempre bom usar a esponjinha molhada. De base hoje eu vou usar essa queridinha aqui da Nina Makeup. Essa aqui é a Basic da Nina Makeup. A minha cor é a cor número 7. E eu vou usar o meu pincel aqui para espalhar. Eu gosto de fazer um lado de cada vez, gente. Porque às vezes a base seca. E aí você não consegue mais espalhar ela certinho. Aqui no pescoço você já pode vir arrastando, que não tem problema. Mas aqui no rosto não arrasta, tá? Para iluminar essa pele hoje, vou utilizar o mesmo corretivo que eu usei no começo do vídeo. Esse aqui é o da Ruby Kisses. Essa cor aqui é a cor 15. Venho dando batidinhas, sempre trazendo para cima, para dar o lift no rosto. Com um pincelzinho bem menorzinho, eu venho aqui na pontinha do meu nariz e aqui no meinho, fazendo tipo um ponto de exclamação. Porque eu não quero vir com esse pincel muito grosso para não correr o risco de ficar muito grande essa iluminação. Então, eu venho com um pincel pequeno. Eu não quero espalhar esse corretivo por uma área muito grande. De blush hoje eu vou usar esse queridinho aqui da Melu. É o Cream Blush. Essa cor aqui é a número 2, a Lollipop. E aí eu venho aplicando ele aqui nas minhas maçãs. Como eu já disse pra vocês, eu gosto de aplicar o blush na maçã do meu rosto. E aí que eu trago o excesso aqui pra cima, ó. E esse blush, ele já tem um glow lindíssimo. Então, se você não quiser aplicar iluminador, nem precisa, gente, porque ele já dá aquele glow todo na pele. Agora vamos contornar esse rosto, que eu já tinha até me esquecido que eu tinha que contornar esse rosto. Vou vir com esse outro tom aqui, ó. E venho fazendo o meu contorno. Para contornar o meu nariz, eu vou vir com esse tom mais clarinho aqui, com um pincelzinho menorzinho, e vou vir bem daqui do comecinho da minha sobrancelha e trazer para cá, para cima do meu nariz, gente. Mas é muito pouco produto mesmo. Eu não quero que fique marcado, sabe? Eu só quero que dê um sombreadinho assim, bem sutil. Eu aplico aqui embaixo para deixar esse nariz bem arrebitadinho. Se você gosta de fazer contorno de nariz e não sabe como, aqui no canal já tem vídeo ensinando. Vou deixar aqui embaixo na descrição e aqui nos cards no finalzinho do vídeo, tá? E para selagem da pele eu vou usar hoje esse pozinho aqui da Fand, que é o meu pó favorito. E ele tem uma altíssima durabilidade, gente. É a prova d'água esse pó. Então, antes de selar essa pele, eu venho com a minha esponjinha e vou tirar esses craquelados que ficam aqui abaixo dos olhos. E aí eu venho com a minha esponjinha de veludo e, ó, dou batidinhas com esse pó até ele sumir totalmente. Depois de aplicar o pó, a gente vai vir com um pincel bem grandão para tirar todo o excesso de pó. Aqui agora eu preciso aplicar um fixador ou então uma bruma para a gente tirar todo esse aspecto de pó e deixar essa maquiagem mais grudada no nosso rosto. Para isso eu vou utilizar hoje essa bruma aqui da Shiglam. Essa aqui é a Fresh Refresh da Shiglam. Prontinho, gente, pele tá seca. Agora chegou a hora da gente aplicar o nosso iluminador. Vou usar hoje esse daqui da Face Beautiful. É um iluminador solto. As têmporas e um pouquinho no nariz.
Com o pincel menorzinho, mesmo pincel que eu utilizei para aplicar o corretivo, eu venho e aplico aqui na pontinha do nariz e aqui, somente. Prontinho, chegou a hora da gente finalizar esses olhos. E para isso eu vou usar essa sombra aqui da Max Love, é uma sombra líquida. Vem aqui rente aos cílios. E vou aplicar essa sombra. Não vou puxar gatinho, não vou nada, vou só fazer a base para os cílios. Limpo meu pincel e vou dando uma esfumadinha aqui no canto externo. Ó. Agora eu vou vir com um pincel menor, vou pegar essa cor aqui mais escura, de marrom, só para dar um acabamento aqui nesse delineadozinho que eu acabei de fazer. Ó. E esfumo a bordinha, ó. É só pra gente dar um acabamento aqui nesse delineado. Para dar acabamento na parte de baixo dos nossos olhos, eu vou voltar no contorno, tá? A nossa paletinha de contorno que eu usei na parte de cima dos olhos. Com o pincel mais fofinho, eu vou vir trazer aqui, ó. Só pra não deixar essa parte de baixo sem nada. Vou aplicar aqui embaixo. Não vou trazer até no cantinho interno, tá? Só até aqui no finalzinho mesmo. Prontinho, gente. Agora vamos para a nossa boca. Eu vou utilizar esse batonzinho aqui. Vem com um pincelzinho bem fininho. E vou fazer aqui o contorno. Por cima disso tudo, eu vou aplicar esse gloss aqui. Agora eu vou finalizar aqui com cílios postiços e venho mostrar essa maquiagem pra vocês. Make finalizada, gente. E aí me conta aqui embaixo o que vocês acharam dessa maquiagem. Dessa maquiagem aqui de noiva, sem delineado, sem muita burocracia, gente. Ficou uma maquiagem muito bonita, muito charmosa. Me conta aqui embaixo se você gostou. E deixa aqui também nos comentários qual é a sua dúvida no mundo da maquiagem. E se você gostou do vídeo, não esquece, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita. E ativa o sininho de notificação para você não perder os próximos vídeos. Um beijo e até semana que vem. Tchau!